Saúde mental nas empresas é um assunto, é um tabu, é um assunto super polêmico, porque ele mexe com crenças e valores muito arraigados. Para a gente dar conta do sofrimento, a gente se adapta ao sofrimento, e para a gente se adaptar, a gente inventa crenças e valores que são completamente deturpados. O Christophe Dejour, que é o pai da psicodinâmica do trabalho, da ergonomia mental, ele chama isso de centralidade do trabalho. A forma que o trabalho é organizado reverbera na sociedade. Então hoje nós vivemos numa sociedade competitiva, individualista, solitária, consequentemente muito doente, muito predatória, porque a gente está sendo permissivo com esse instinto selvagem competição. A gente não é civilizado e tem uns escapes. Agora competição não, competição a gente reforça. Então a gente está vivendo um mundo muito individualista e por isso com esses índices muito grandes de adoecimento mental. Fala pessoal, mais um episódio para você maravilhoso do Pora Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pora Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso maior propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, principalmente em saúde, que é uma área sensível. Então as pessoas se aproveitam para estabelecer algumas fake news. E o nosso propósito é o contrário. Então já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo em todas as nossas redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E eu já vou explicar como que a gente faz isso. Estou aqui também hoje com a Luciene, que vai me ajudar aqui a entrevistar a pessoa que eu já vou falar para vocês. Tudo bem, Luciene? Tudo bem. Seja bem-vinda também para me ajudar aqui nessa entrevista maravilhosa. E como que a gente cumpre o nosso propósito? Trazendo aqui para essa mesa as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de estar aqui conosco foi um colega que se formou na mesma faculdade que eu, a gloriosa Faculdade de Medicina da USP, Casa de Arnaldo, Dr. André Fusco, psicanalista, consultor para empresas em saúde mental, que vai ser o nosso assunto. André, muito obrigado, é uma belíssima honra tê-lo aqui, seja bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês e espero cumprir toda essa expectativa de autoridade aí, mas eu vou trazer assuntos, acho que bastante polêmicos, inconvenientes, mas muito necessários. Muito bem, eu tenho certeza que você vai suprir essa expectativa da autoridade, certeza absoluta que isso eu já vejo lá na hora de convidar. Muito bem, mais uma vez seja bem-vindo. Nosso assunto então hoje, saúde mental dentro das empresas. Antes da gente começar, dá um preâmbulo, dá lá no teatro, que você fez também teatro, né? Fala assim, quebra-gelo, essas coisas. Um quebra-gelo de saúde mental nas empresas. Olha, saúde mental nas empresas é um assunto, é um tabu. É um assunto super polêmico, porque ele mexe com crenças e valores muito arraigados. Então, para dar um preâmbulo, falando bem brevemente, assim, para a gente dar conta do sofrimento, a gente se adapta ao sofrimento, e para a gente se adaptar, a gente inventa crenças e valores que são completamente deturpados. Vou dar um exemplo bem do nosso universo. Pô, acabei de dar um plantão de 12, vou emendar no de 24, vou ficar 36 horas sem dormir. Que grande médico, né? Por que para ser um grande médico, você precisa se privar do sono? Porque antigamente, para ser médico, a gente começava dando plantão. Não tinha outro caminho. Então, se você quer ser médico, passa a ser uma habilidade desejada você saber trabalhar com privação do sono. Então, o bom médico é aquele que não dorme. Então, se você quer ser médico, você tem que saber trabalhar sem dormir. Então, passa a ser uma qualidade, uma crença e um valor completamente deturpado. Privação do sono é uma coisa boa. Hoje em dia, a maior parte das especialidades médicas não dá plantão. A grande maior parte das... Eu, depois que me formei, não dei mais plantão. Claro que tem aquelas especialidades que você precisa, né? Pronto-socorro, UTI. Claro. Agora, a grande maior parte das especialidades, você não precisa dar plantão, você não precisa trabalhar com privação do sono. Só que para se formar até hoje, nas faculdades, você passa por estágios de privação do sono. Porque a crença, o valor da privação do sono persiste. E se eu chegar para um organizador, gestor de plantões de um estágio, sei lá, de ortopedia, de cirurgia geral lá na faculdade, e falar, mas não era melhor dormir? Não era melhor para melhorar saúde? Essa escala? Não é melhor para a saúde do médico e dos pacientes? Se falar da neurocirurgia, a gente apanha. Nossa, pois é. Eu concordo 100% com o que você falou. Esse sofrimento eu também nunca entendi, cara. cara. Sofrimento que vira um sofrimento pelo sofrimento. Por quê? Porque para dar conta do sofrimento que antes era necessário, para a gente se adaptar ao sofrimento, a gente inventa crenças e valores. Boa.
Quando essa causa não existe mais, a própria crença e o valor sustentam o sofrimento. E sempre que a gente critica uma crença e um valor, alguém se ofende. Como assim? Você não sabe o que é ser médico? Imagina, vai rever esse cara do plantão. Ih, você é... E tem uma questão muito interessante que esses mecanismos de defesa, de invenção de crenças e valores deturpados, eles sempre vão pelo caminho da virilidade. Por quê? Porque virilidade é negar a própria fragilidade. Por isso que você fala, a gente que conhece medicina do trabalho, você chega para um cara que trabalha em altura e fala, você não quer usar um EPI, você não quer botar um cinto e se ancorar, vai que você cai, aí você fica pendurado, você não morre. Tem que botar cintinho, isso é coisa de boiola. Porque ele é macho, ele tem que ser macho para aguentar o risco de queda. Eu tenho que ser macho para aguentar o plantão. Eu tenho que ser macho para aguentar o sofrimento. Cara, que ferida que você tocou agora, Well. Por isso que Tô impressionado com a tua fala. O mundo do trabalho, ele está virilizado. Porque para a gente dar conta de um monte de sofrimento que hoje não tem mais sentido, não tem mais sentido. Nem necessidade. Não tem necessidade. É estupidez. Só que é uma estupidez embasada por crenças e valores. Posso citar alguns aqui. Claro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma crença, é um valor básico para sustentar a hierarquia, que Taylor, lá no Taylorismo, importou do exército o modelo de gestão vertical, hierárquico, comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Posso falar uma... Deixa eu dar um exemplo mais leve primeiro. Trabalho infantil era uma coisa boa na Revolução Industrial. Né? Uma família bonita é aquela família que tem 16 filhos, aquela foto, né? Os pais, a mãe grávida, 16 filhos em volta, 4 morreram, porque a mortalidade infantil era gigante. Então, aquela cheia de filhos, fala, nossa, que família próspera. E com 8, 10 anos, o filho na linha de montagem. Então, o pai mostra o filho com graxa na pele, cheio de solvente na pele, e fala, meu filho, esse moleque vai longe. Aí eu chego para ele e falo, pai, eu vim do futuro, deixa eu te falar, isso aí no futuro é trabalho infantil. Trabalho infantil é um crime. A criança tem que brincar e estudar. Você está prejudicando o futuro do seu filho. Ele não vai falar, nossa, muito obrigado, filho, já para a escola. Não, ele vai falar, se as crianças são vagabundas no futuro, o problema é de vocês. Eu, com 8 anos, estava na lavoura. Olha que crença. Como é que eu vou convencer um pai que trabalho infantil não é uma coisa boa? Sendo que para a família ser viável, era preciso que você tivesse vários saláriozinhos. Então, tem um sofrimento, tem um contexto trágico que obriga as pessoas a colocarem seus filhos para trabalhar cedo. Então, para eu dar conta disso, eu não posso achar que eu estou fazendo mal com meu filho. E talvez naquela época fosse até um pouco necessário. Necessário, só que hoje não é mais. Hoje é um crime. Concordo plenamente. Então, a gente conseguiu vencer essa crença e esse valor e hoje não se discute se trabalho infantil é legal ou não. Ainda existe? Existe. Existe em lugares assim que a civilização não chegou, né? Mas eu posso falar de uma crença e um valor de hoje que tem gente que vai falar, não, o André é contra a capital, ele é comunista, o André... E nem é isso, gente. Isso é importante você frisar disso, bem. É técnico. A gente está falando aqui de evolução da humanidade, estamos falando aqui de melhoria do conforto das Exato. Pessoas, do conforto, e tudo aqui é improvisado, lembrando isso, né? A gente não combinou nada Sem da conversa. Sem roteiro. Esse é o legal de podcast. Então, isso é o conforto das famílias, das pessoas, o conforto do Sidney, da Luciene e do André, baseado em técnicas. Ninguém está falando aqui de ideologia, de ser travado na ideologia. Não. Então, continue o seu raciocínio. Perfeito. Muito, muito bem colocado. Mas eu sofro com isso. Tem gente que acha que, não, o André ele é anticapitalista. Contra empregador, contra empregado. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor da saúde. Né? E contra esse sofrimento que eu, ao longo da minha experiência, vi muito sofrimento, muita família desestruturada, muita gente... não conseguindo trabalhar. Mas eu vou falar uma crença e um valor hoje, que todo mundo a gente fala assim, e que as pessoas vão reagir como o pai reagia no trabalho infantil. Só que hoje, a meritocracia é justa. Não é. Não tem como. E é desnecessária. O nosso modelo meritocrático hoje, ele é uma consequência histórica. E aí, posso aprofundar um pouquinho isso? Claro, polêmica, aqui a mesa é sua, pô. No Fordismo, inventou a linha de montagem. Então, o trabalho ficou fragmentado. Então, eu não faço alguma coisa mais. Eu participo de uma cadeia de produção. Então, antes eu fazia um sapato, eu construía um telhado, asfaltava uma rua, eu atendia uma pessoa. Eu fazia alguma coisa que era minha, eu cobrava por aquilo, eu tinha zelo por aquilo. Eu queria ser bom naquilo. Aí, de repente, eu aperto uma porta, um parafuso, e no final sai lá um eletrodoméstico, um automóvel, que eu nem é meu, não sou eu que vendo,
E eu não sinto que eu fiz aquilo. Nem entendeu o que fez, na verdade. Então, a fragmentação do trabalho, exatamente, a fragmentação do trabalho fez a gente se distanciar do propósito. Não desse propósito banalizado, do propósito... o que você quer na vida? Meu propósito é ter uma casa e poder... Não, isso é ambição, não é propósito, né? Propósito no sentido do valor que eu gero para a sociedade. Propósito no sentido da minha utilidade. Eu, como ser participante dessa sociedade, qual é a minha contribuição? Para que eu sirvo? Então, eu não sirvo para nada. Eu faço esse pedaço dessa linha de produção por um salário. Então, o trabalho é uma obrigação. É uma coisa que eu faço não porque define quem eu sou no mundo. Não porque eu sou... Quem é o André? É médico, é psicanalista? Quer dizer, o nosso trabalho define... A nossa identidade profissional é muito importante. Então, eu não tenho mais uma identidade profissional bem constituída. Eu sou um cara de uma linha lá, sou substituível, então eu suporto o trabalho. Então, deixou de ser serviço e virou tripalium, tortura, trabalho. Então, isso não para em pé. As pessoas não gostam de trabalhar. Eu preciso obrigar as pessoas a trabalharem. E aí veio o Taylor e falou, depois do Taylorismo, lá na Inglaterra, ele falou, como é que a gente controla o chão de fábrica? Como é que a gente controla essas pessoas? Porque elas não gostam de trabalhar. E aí, ele falou, quem controla bem os pelotões é o exército. Então, ele importou do exército nosso modelo de gestão. Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, você vai criando os níveis hierárquicos. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Então, você tirou o propósito e você colocou controle. E aí, para resumir essa história, a gente foi aprimorando essas formas de controle. E aí, você ser controlado acabou gerando vários movimentos sindicais, e ficou uma luta de classes. E aí, na década de 50, falaram, e se a gente injetar competição? Então, a gente faz um ranking, que a gente relativiza a performance das pessoas. O melhor a gente promove, dá mais dinheiro, reconhece. Nossa, parabéns, você é o funcionário do mês, o funcionário padrão. Você padroniza. Então, aí você já começa... Por isso que a diversidade é uma polêmica hoje. Porque para a gente ranquear, a gente precisa padronizar. E aí você instila a competição. Então, agora, a minha briga não é mais com o dono da fábrica. A minha briga agora é com o meu colega. Porque eu tenho que ser melhor que ele. E eu não posso colaborar. Porque colaborar vira um risco. Então, não adianta eu, por exemplo, numa empresa, fazer uma palestra sobre a importância da colaboração para a construção de bons relacionamentos, que bons relacionamentos são fundamentais para a saúde mental. Nossa, que legal, volta para o trabalho, a meta é individual, tem um ranking, curva forçada, não tem colaboração. Então, não é uma questão de treinamento, de discutir, é uma questão de como a gente organiza o trabalho. Então, a partir do momento que eu criei essa relativização, as pessoas começaram a competir. E competir é um instinto infantil, selvagem nosso, que os gregos já sabiam que não era legal. Os gregos inventaram a Olimpíada para quê? Porque, ao invés de competir numa trincheira, vamos botar as pessoas aqui nas pistas, quem chegar primeiro a cidade ganhou. E aí você xinga, você quer matar, você quer que o outro quebre. Por quê? Porque é de mentirinha, é uma convenção. Então você gasta a sua selvageria. O que é um estádio de futebol? São 11 caras querendo acertar a bola na rede dos outros 11. É uma convenção, é de mentirinha, é uma brincadeira. Aí você xinga, aí você precisa botar um juiz, senão os caras saem no tapa. Mas é uma brincadeira que tem um sentido mental da pesada. Catártico. Você se envolve, você leva o seu filho... Lembrei da intermédia, né? Intermédia, é isso. É uma competição, mas no fundo a gente é médico. É uma competição que convoca a nossa selvageria. É verdade. E aí tem briga. Dependente da nossa geração ter aceitado isso ou não, mas eu concordo 100% com a tua frase. E até eu, hoje com 50 e poucos anos, mas um dia eu estava nesse ambiente. Eu também. E fazendo a selvageria. E isso é catártico. A gente gasta a selvageria ali por quê? Porque depois a gente vai estar no centro cirúrgico, depois a gente vai estar dirigindo, vão fechar a gente no trânsito, a gente não vai sair dando cacetada no outro. Então precisa ter um lugar catártico. Né? A cultura, a arte, o esporte serve para isso. Né? Então, se a gente for para o teatro, por exemplo, os gregos sabiam que no teatro você podia transgredir. Qual que é a grande tragédia que a gente conhece dos gregos? É o Édipo. É o cara que tem um filho com a mãe e mata o pai. Quer dizer, que são aspectos da nossa natureza, são instintos nossos, porque a gente nasce
Freud falava, a gente nasce perverso polimorfo. Vai fazer sentido já tudo que eu estou falando. Perverso polimorfo por quê? Porque a gente tem desejo de matar, a gente tem desejo de roubar. A gente é incestuoso quando a gente nasce. A gente é terrível. A gente não é civilizado. A gente nasce selvagem. O primeiro animal que a gente domestica somos nós mesmos. Boa. Então você pega lá uma borracha, devolve a borracha para ela. Não, mas eu gosto. Não, rouba. Fica indignado que tem que devolver a borracha, porque não está civilizado. Então, o roubo, a violência física, o incesto, o sexo não consentido. A gente tem tudo isso dentro da gente. E a gente tem a competição também. A gente, no fundo, é bicho. A gente é bicho. Então, você chega para uma criança e fala, o último que chegar no carro, piu, já disparou, dando gargalhada. É um instinto que servia para quê? Para a gente ser macho alfa, fêmea alfa, para a gente ter poder, para a gente ter mais alimento e a cria ser nossa, a gente passar os nossos genes. Não tem mais sentido. Não tem mais Cada sentido. vez tem menos sentido. Não tem mais sentido nenhum. A Sim. colaboração é muito mais poderosa. Boa. O civilizado não compete. Por isso que existem países desenvolvidos e países hipodesenvolvidos. Quem percebeu isso? Que, independente do nome que a gente dá as coisas, né, André e Luciene? Essa sinergia de todo mundo batalhando e não pensando na competição individual é meio óbvio, matematicamente, é exponencial a coisa, se junta para fazer ter um resultado, até um resultado financeiro, certo? Sim. Melhor. Muito maior. Muito maior. Maior, melhor. Essa é uma grande ironia. A meritocracia não é justa, ela é desnecessária e ela é pouco produtiva. Se você trocar pela colaboração, pela meta coletiva, pelo propósito comum. E tem como fazer. Eu posso trazer alguns cases aqui depois. Então, a nossa sociedade, qual foi a crença e o valor deturpado que a gente inventou para dar conta do sofrimento competição? Né? O médico plantonista falou, não, privação do sono é bom, eu tô 48 horas sem dormir. E na meritocracia? Não, eu gosto de competir. Filho, não importa o que você faça, seja o melhor. Minha mãe falou isso para mim. Por que ela estava falando para eu ser um cara individualista, competitivo, solitário? Por quê? Porque ela estava me preparando para a vida, para o mercado de trabalho. Então, e estava certa na cabeça dela. Estava fazendo o melhor para mim. Papel de mãe. É uma crença e um valor deturpado. Quer dizer, você deixar um outro para trás passa a ser uma condição de vida. Então, a gente falar que a meritocracia é justa, por que a gente fala isso? Por que a gente fala que a gente gosta de competir? Por que a gente fala que a gente quer ser o melhor, não importa o que a gente faça? Porque a gente está adaptado a uma coisa que na década de 50 a gente descobriu, né? Desde que todo mundo que está aqui nasceu, né? Porque aqui, vocês têm menos de 80 anos, eu imagino. Então, desde aquela época, quer dizer, a gente cresceu, o mundo é assim, sempre foi assim Sim, funciona. Claro. Então, a meritocracia, o cara quer reinventar a roda. Eu não quero reinventar a roda, aliás, não sou eu quem fala isso, né? Tudo isso que eu estou falando é ergonomia mental. Boa. Como a gente está adaptado, a gente falar isso vira um palavrão. Né? Assim como o médico plantonista... Tudo que mexe no costume normal, né? Exatamente. É igual, por exemplo, quando vem uma medicação nova, quando vem falar sobre medicina, sei lá o quê. Em tudo, todo mundo torce o nariz. Torce o nariz. Imagina quando inventaram o antibiótico, quando falaram que tinha que usar luva, a mesma coisa. Isso é difícil de entender, né? É difícil. Pouca gente entende isso. São fronteiras do conhecimento. Isso, e tá beleza. É a inovação. A inovação, ela encontra essas crenças e valores limitantes. Porque alguém tem que ter coragem de falar igual você está tendo agora. Exato. E eu confesso que até eu tô meio que... Tô te Dá uma ouvindo e bugada. estou aprendendo. Está aprendendo também? Não, eu estou aprendendo e eu faço algumas reflexões, porque tudo que você for falar aqui eu vou levar para o lado prático, que eu já Vou penso falar da prática, no Gina. processo, eu sou a pessoa do processo. Ótimo, ótimo. Então, eu daí também. eu penso num grupo. Você tem um grupo de pessoas, você precisa da colaboração do outro. Só que como que você faz isso? Porque alguns são colaborativos, outros não. Aí você pensa, aquele que está colaborando, ok. Aí tem o que ele olha para o lado e fala, mas aquele dali não está fazendo a parte dele. E aí você vai criar o quê? Um grupo insatisfeito. Porque isso acontece muito na prática. E isso é dificílimo de você controlar. Porque eu fico pensando, eu falo, tá, como que eu vou resolver isso? Aí por isso as empresas aí vai lá e demite o que não colabora. Sim. Entendeu? Sim. Porque eles não vão competir entre eles, eles vão colaborar.
mas o grupo não é homogêneo, porque nunca vai ser. Não, nenhum. Como que não você é. faz? Qual é a resposta para esse laço aí? Eu acho que a gente, para responder isso, a gente precisa entender. Mas só para acabar primeiro Claro. a questão da competição, eu vou responder isso aí. A competição é o seguinte: como passa a ser uma crença e um valor deturpado, ele reverbera na sociedade. Por isso que a minha mãe falava para eu competir, por isso que na escola tem ranking às vezes, por isso que tem melhor aluno, pior aluno, tem vestibular. Então, a lógica da competição, isso o Christophe Dejour, que é o pai da psicodinâmica do trabalho, da ergonomia mental, diz, ele chama isso de centralidade no trabalho. A forma que o trabalho é organizado reverbera na sociedade. Então, hoje nós vivemos numa sociedade competitiva, individualista, solitária, consequentemente muito doente, muito predatória, porque a gente está sendo permissivo com esse instinto selvagem competição. A gente não está sendo permissivo com incesto, com roubo, ele acontece. Por quê? Porque é da natureza humana. Quando a gente não é civilizado, tem uns escapes. Agora, competição não. Competição a gente reforça. Então, a gente está vivendo um mundo muito individualista e por isso com esses índices muito grandes de adoecimento mental. Não que essa seja a única explicação, mas é uma visão macro da coisa. Agora, para responder a sua pergunta dessa variabilidade, pessoas se comportam diferente, eu vou fazer uma provocação aqui que é as pessoas elas se comportam diferente, mas elas tentam todas se adequar à regra. Vou contar a história do Stanley Milgram, que era um psicólogo americano, filho de pais judeus que fugiram do nazismo. Ele estudou em Harvard e ele fez uma pesquisa em Connecticut. Tem até um filme sobre a experiência dele, chama Obediência e Autoridade. Acho que tem no Netflix, mas o livro Obediência e Autoridade é fininho, é muito mais interessante porque ele vai mais no detalhe das personalidades, das variações das pessoas no estudo dele. Como é que funcionava o estudo dele? Ele fazia assim, 2 pessoas vinham da rua e eram sorteados, um era professor, outro era aluno, voluntários para o estudo dele. Então, um americano, mediano, comum, ia lá e falava, eu quero ajudar aí na pesquisa, tal. Você ganha $2, $3 aqui, você vai ajudar numa pesquisa sobre aprendizagem. Não era sobre aprendizagem, mas era um fake ali que ele fez para atrair as pessoas. Aí entrava de 2 em 2, só que na verdade um era um ator e um era voluntário de verdade que tinha vindo da rua. Esse ator era um senhorzinho muito simpático, muito carismático, de suspensório. Meu filho, vou participar, que bom. Como é que é? Eu vou ser o aluno? Tá bom. Eu sento aqui. Então, o aluno, que era sempre o ator, era preso numa cadeira e o professor, que era o voluntário de verdade, que tinha sido sorteado como professor, era sentado na frente de um dispositivo e ele fazia perguntas. E aí tinha um cientista, que era outro ator, que falava, a regra é a seguinte, você vai fazer essas perguntas, toda vez que ele errar, você aperta esse botão, que vai dar uma descarga elétrica nele, e você aumenta 15 volts, de 0 até 480 volts. E aí estava o vovozinho lá, sentadinho, meu filho, pode começar. Errou, pum. Isso aqui pinica, hein? Não estava tomando choque, mas isso aqui pinica, hein? Errou. Doeu muito. Olha, tá doendo demais. Olha, eu não quero mais fazer parte desse estudo. Você me tira daqui, por favor? Olha, para com isso, eu não quero responder mais nada. Eu não vou responder. Nas últimas, ele simulava uma convulsão e berrava. A pessoa que aplicava o choque, que era um americano mediano, e a americana falou, olha, ele disse que não quer responder. Olha, ele disse que está doendo muito. Olha, ele pediu para soltar. Olha, ele... E o representante da regra, que era o cientista, tinha um roteiro, né? Não, mas a regra determina que você continue. Não, nenhum dano definitivo vai ser provocado em nenhum tecido, pode aplicar. Se ele se recusa a responder, considere como erro, pode aplicar o choque. E a última é maravilhosa, eu assumo toda a responsabilidade, aplico o choque. 2/3 das pessoas vão até o fim. 2/3 das pessoas torturam outro ser humano por $2. porque é a regra. Porque é a regra. É a convenção. Os $2 era para ele chegar lá. Sim. Porque é a regra. No julgamento dos nazistas, eles falavam, eu não queria matar judeu, era o meu trabalho, eu ligava o gás. Então, para que eu estou te contando essa história? Para mostrar a importância da regra. Vou mostrar agora isso na prática. Em 2011, fiz um programa de readaptação de funcionários que voltavam do INSS, com alta precoce do INSS. Aí chegava no exame de retorno ao trabalho, está inapto, ficava naquele limbo previdenciário, aquele inferno do limbo previdenciário. André, como é que você resolve isso aí? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos acatar a decisão do INSS. Isso é uma empresa grande, só para contextualizar. 100 mil funcionários.
100 mil funcionários. Era um banco. Ou seja, pessoas nessa situação eram muitas. Muitas. Então, a pessoa passava com os médicos, que eu orientei, treinei. O cara é caixa, está com bursite, então ele não pode abrir caixa, não pode ficar digitando. Então, ele vai ajudar o cliente lá no autoatendimento lá na frente, ele vai fazer a triagem da fila do caixa para agilizar o atendimento, vai ajudar no back-office, e vai embora mais cedo para fazer a fisioterapia. Conforme ele for melhorando, a gente vai desmamando essas restrições e aí ele volta plenamente. Pô, que ideia boa, que legal, né? Maravilhosa. Consulta de retorno. Então, passava, tal, restrição. Ó, gerente da agência, essa é a restrição, está aqui a sua restrição, vai lá, volta daqui um mês. Consulta de retorno. O gerente da agência mandou eu abrir caixa. Ele não deixou eu ir embora mais cedo. Ele... Pô, tem gente... Fica difícil. A culpa é do gestor, que é outra armadilha. A culpa é do gestor. Vou falar com os gestores. Foco na regra, que é a ergonomia mental, né? Oi, gestor, tudo bem? Eu sou o André, o que está fazendo esse programa de readaptação. Ah, é você? É? Sou eu. Por quê, amigo? Ô, doutor, eu tenho 4 caixas na minha agência. Então, minha meta é 4. Claro. De autenticação, de venda, de... Minha meta é 4. Até do atendimento normal. Atendimento, no fluxo no dia a dia. pessoa. Aí vem mais um caixa, 5 caixas, minha meta passa a ser 5. Só que o cara não pode abrir caixa, tem que ir embora mais cedo. Então, aumenta a minha meta, mas eu não aumento a minha entrega. Então, eu caio no ranking. Quando eu caio no ranking, doutor, eu perco minha remuneração variável e se eu fizer isso 3 meses seguidos, eu sou mandado embora. Então, por favor, não me mande esses pangarés. Olha como o gestor é mau, né? Deixa no limbo. Deixa no limbo. Aí, muito bem. Aí eu voltei para a empresa e falei, olha, tem que ter um ajuste de metas. É a regra. Tem que ter um ajuste de metas. Se o cara tem restrição, ele não pode aumentar a meta do gestor. Aliás, ele não pode ter meta. Porque senão ele vai embora mais cedo, não vai bater a meta dele, vai perder a remuneração variável. Vamos fazer... Que absurdo. Ser tratado como uma exceção, né? É uma exceção. Claro. Exatamente. Mas quem chamou esse cara? O cara é médico, psicanalista, falando de meta. Que absurdo. Polêmica, né? Crenças e valores questionados. Sempre foi assim. É assim que funciona. Mas tinha um cara visionário lá, um diretor, que falou, não faz sentido o que ele está falando. Vamos pilotar pequeno. Vamos pegar aqui uma região de São Paulo, vamos fazer isso aí. Deu super... Para resumir a história, deu super certo. A pessoa ia para a agência. Pô, área de saúde, minha meta é 4. Com esse cara, não, sua meta vai continuar 4. Aí o cara olhava no sistema incrédulo, né? Olha, é mesmo. Mas ele vai ficar aqui meio período. Ele vai dar uma autenticação, ele não vai autenticar. Melhorar um pouco. Isso conta? Conta, resultado da agência. Consulta de retorno. Nunca tive um gestor tão humano e acolhedor em toda a minha vida. Índice de reafastamento menor que o índice de afastamento de quem nunca teve nada. E a gente sabe que o principal fator de risco para um afastamento é você já ter tido um. Sim. A gente invertia. Porque criava vínculo, porque... Então, isso a minha prática tem mostrado muito. Tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas com comportamentos diferentes. Mas quando a gente mergulha e a gente cria um contexto favorável ao bom comportamento, a grande maior parte das pessoas aproveita. Aí tem umas exceções. Mas aproveita também, só para te interromper, desculpa, além do gestor poder se beneficiar e abraçar essa nova regra, e o colaborador também, né? Porque ele também não quer ficar no limbo. Não quer, no fundo, não quer. Às vezes alguém atrapalhou essa comunicação, um advogado, vamos dizer assim, por exemplo, falou alguma bobagem do tipo, não, fica no INSS que você vai receber, não houve o médico que está querendo fazer você voltar, e aí atrapalha. Mas, em geral, o colaborador quer o que é certo. Voltar aos poucos. Olha, né? tem uma das armadilhas desse tema é o que o Dejur chama de responsabilização das vítimas. Boa. É reconfortante a gente achar que tem malandro e que tem... Teve um outro estudo que eu fiz com uma amostra de 100 mil pessoas, onde não tinha o LGPD que nem é hoje, e eu tinha acesso à utilização do plano de saúde e o absenteísmo de algumas empresas. Então, eu fui ver no plano de saúde, na operadora de plano de saúde, quem estava em tratamento psiquiátrico. Estava tomando tarja preta, estava indo ao psiquiatra e fazendo psicoterapia. Ok, juntei milhares de pessoas. Agora, deixa eu pegar essas pessoas e ver quantas entregaram atestado para o empregador. 10%. Ou seja, para cada atestado entregue, tem outras 9 pessoas falando, não vou levar um
atestado de doença mental, senão sou mandado embora. E a ironia é que a gente manda embora. Porque olha só, o primeiro sintoma de adoecimento mental no trabalho é queda de performance. Menos entrega. Menos entrega. Porque está com dificuldade de concentração, perda de memória, não está lembrando, não está se concentrando, está dormindo mal, está chato, está irritado. Deprimido até. Deprimido. Ansioso. Então, o que você faz quando você vai fazer vai escolher quem você vai demitir? Vai ter um corte na empresa. Baixa performance. Então, você seleciona doentes quando você seleciona... Porque ninguém quer ter baixa performance. A pessoa que está tendo baixa performance, muito provavelmente, não exclusivamente, mas muito provavelmente, está passando por uma situação de saúde. E aí, no exame demissional, a pessoa saca o atestado. Por quê? Porque ela estava constrangida. 90% deles estavam escondendo. E aí ela, na hora que eu vou demitir, o cara resolve trazer o atestado. Pronto, está criminalizado o adoecimento. E isso é reconfortante. Por quê? Porque a gente tem uma forma de lidar com as coisas que a gente gosta de buscar culpado. Então, tem que ter um culpado. Então, para mim, o nosso problema da doença mental, o culpado é a nossa história. É o Fordismo, é o Taylorismo, é o Toyotismo, é a cultura ágil. São várias formas que a gente foi organizando o trabalho, criando regras para extrair a maior eficiência dos recursos. Da celulose, da energia elétrica, da água e dos recursos humanos. Por isso que a gente injetou competição, por isso que a gente botou controle. Então, historicamente, a gente foi desenvolvendo formas de extrair mais eficiência dos recursos humanos. E a gente não considerou a subjetividade humana, as emoções humanas, as necessidades de relacionamento. Essa perda do propósito, por exemplo, do Fordismo. Tudo isso, quando a gente tem essa visão mais macro e entende a importância do trabalho para o ser humano e considera essas coisas na hora de fazer as regras, na hora de organizar o trabalho, por isso que a NR1 fala da organização do trabalho. Aí chegamos na NR1, né? Chegamos Que na na NR1. verdade é o tema principal, não, porque o tema é saúde mental. Mas aí chegamos na NR1, que em pleno 2026, sei lá, 300 anos atrasada talvez, ou sei lá quantos anos atrasada, a gente vê que, assim como as outras NRs, que para quem está ouvindo, são normas criadas. E tudo tá errado também quem pensa que é criada pelo Estado, né? Porque elas são criadas por uma comissão tripartite insolúvel e decisória de verdade que tem o empregador, o funcionário, representado então e o poder público, né? Pelos sindicatos, isso, e o poder público. Então, quem inventa, para falar uma palavra mais acessível, quem cria as normas de exames médicos ou de ergonomia ou de NR1 não foi nem o colaborador, nem o empregador, nem o Estado. Foi um conjunto, depois de muita discussão. Então, a gente não pode esquecer, não pode fechar os olhos para a saúde mental. Né? É fundamental, porque senão o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter a porcentagem de pessoas doentes, não só por causa do trabalho, né, André? A gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas o trabalho, claro, como você falou há uns 20 minutos atrás, ou 30, triparam, que é de onde vem a palavra trabalho, é castigo, né? Não é que ninguém goste de trabalhar, não é isso que eu estou falando também. Eu gosto, você gosta. Eu também gosto, porque eu me sinto útil. Talvez você me acendeu uma luzinha aqui muito legal, porque teve épocas que eu trabalhei sem propósito. Sim, eu não sei adoece, adoece, machuca. Hoje eu trabalho com muito propósito. Mas e você? Eu também. A gente trabalha para ajudar pessoas, para criar pessoas. Aqui a gente faz tudo o que é possível dentro dessa situação. Só que e quando eu trabalhava sem propósito, por necessidade, doía. E eu talvez tivesse, pela minha origem, uma resiliência maior, né? Sobrevivência. Sobrevivência. Mas isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Isso é importante. Muito produtivo. Isso também é muito importante. A solução para isso, as ferramentas que a gente pode usar para tudo isso, vão ser as mesmas que foram utilizadas um dia que falaram que a cadeira do funcionário tem que ser boa. Nossa, olha, vou pegar o seu gancho. Vou pegar o seu gancho, que é muito bom. Mas só para terminar aquele raciocínio dessa variabilidade, tem pessoas, são as exceções. A gente não pode pensar a regra pelas exceções. Por exemplo, tem atestado falso, tem malandragem? Nossa, nem fala. Tem. Nem posso falar.
Mas não é tudo, né? Não, tem Sim, estudo mostrando mas- que é 0,1%. Não, sim, mas o que acontece é que quando você pega uma exceção dessa, o estrago que ela faz Descredibiliza todo muito mundo. grande. Exatamente. E aí você desestabiliza a empresa, o grupo. E aí, A o que classe que médica, Exato. a E aí, medicina do trabalho. E aí, o que aquelas pessoas que são pessoas do bem, que estão ali colaborando, elas estão olhando e estão vendo, nossa, mas será que a empresa não está vendo isso? Entendeu? Porque todo mundo vê. E aí, você, enquanto empresa, você faz o quê? Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar cuidado para não pensar pela exceção. Porque tem malandragem? Tem. Não é 0,1%. Então eu vou fazer homologação de atestado para pegar os atestados falsos. Quer dizer, por causa de um, eu vou fazer outros 999, passar por mais uma perícia. É uma pessoa, 90% não entrega o atestado. Quer dizer, para você entregar o atestado, é porque você está num nível de constrangimento, uma gravidade que não dá mais para disfarçar a doença. Então você vai lá e mostra, você fala, estou doente. Será que eu vou me mandar embora? Não, deixa eu ver se você está doente mesmo. Você faz a pessoa ainda passar por mais uma perícia, por mais um momento de constrangimento, além da perícia do INSS e por aí vai. Então, a gente tem que trocar o pensar pela exceção, o controle taylorista, pela confiança. E aí vai ter o malandro. Ele vai aparecer. E quando aparecer, crucifica em praça pública. Demite. Faz o que tem que fazer. Mas é a exceção da exceção da exceção. A grande maior parte, inclusive quando tem um número maior de atestado falso, a gente precisa investigar a causa. Porque antes da gente... É que nem esse exemplo que eu dei da readaptação, a gente podia punir o gestor, podia treinar o gestor. Mas antes de julgar o gestor, vamos entender o que está levando o gestor a fazer isso. Antes da gente fazer alguma coisa com ele, vamos entender o que a gente está fazendo com ele. Porque a gente estava dando uma regra, e a regra falava o quê? Gestor, cuide dessa pessoa e seja punido por isso, na sua performance. E a regra passou a dizer, cuide dessa pessoa e vai ser até uma vantagem para você nessa competição maluca aí. E aí a coisa começou a funcionar. Então, essa ergonomia mental. Tem exceções, tem pessoa mais colaborativa, menos colaborativa, mas elas são bem-vindas. Cada um vai fazer do seu jeito e não é comparável. E aí você soma tudo, é muito mais potente. Agora, tem uns outliers ali, tem umas pessoas que estão ali porque transtornos de personalidade, pessoas que não entenderam o propósito daquilo. Aí você trata isoladamente. Mas, o geral, a gente trata com confiança, com respeito, com participação, com colaboração. E a produtividade aumenta pra caramba. Muito, aumenta muito. É como se fosse daí um barco, todo mundo remando para frente, e o que está remando para trás não tem saída. Não tá saída. Claro, tem que investigar, como o André falou, transtornos de personalidade, que são sociopatas, psicopatas, coisas que não têm cura, vamos dizer assim, porque nem são doenças, né? E aí, esses daí tem que ser tratados de outro jeito. Porque, sabe por que eu estou falando isso? A gente não está passando pano para ninguém. No assédio então, moral. Isso, que já vamos chegar lá. Porque nós estamos falando da parte mental, mas numa empresa tem o cara que foi lá e passou a mão na grana. Tem. Um cara que cobriu a falta do outro e alimentou o sistema errado. E isso são casos de polícia, casos sei lá do quê. Eles têm que continuar sendo tratados. Tem gestor assediador. Eu adorei o que você falou aí, que é crucificar em praça pública e demitir. Isso eu quase levantei aqui e te aplaudi. Porque nós estamos nesse ambiente, isso aí dá polêmica. Porque imagina, só que essa pessoa, ela consegue contaminar o ambiente no jeito e atrapalhar a vida de todo mundo. E a gente se contamina quando a gente começa a pensar pela exceção. Exato. Porque aí a gente vai criando processos e controles e a gente vai submetendo todo mundo àquela lógica a gente trata todo mundo como bandido. E isso é uma armadilha, isso gera muito mais doença, isso gera desavença, isso gera dificuldade de implementação, de inovação, é uma porcaria. Mas a questão da ergonomia que você trouxe do mobiliário, vou contar essa história aqui, porque eu acho que ela exemplifica bem o momento polêmico que a gente está vivendo. Né? Mudou a forma da gente trabalhar. Então, de repente, chegou o computador e a gente fica sentado, digitando, e não é mais do jeito que a gente trabalhava. E aí começou a aparecer síndrome do túnel do carpo, epicondilite, bursite, lombalgia. O que é isso? Por que mulher tem mais? Isso aí é predisposição, isso aí eu sempre digitei e nunca tive isso. Isso é mimimi, isso aí é indústria do atestado, é malandragem. Então, a gente tende a responsabilizar as vítimas. A gente tende a buscar na vítima qual o problema dela para ela ter adoecido. Isso tem uma explicação muito interessante sobre... faz parte
dessas crenças e valores que eu falei no começo. É uma forma da gente ficar mais em paz e negar o nosso próprio sofrimento. Então, o problema é dele que adoeceu. Assim, eu estou seguro. É como quando a gente chega num velório, eu falei, morreu do quê? Câncer de pulmão. Nossa, mas ele fumava? Fumava. Ah, ufa, eu não fumo. Então, agora eu vou cumprimentar a família. Primeiro, eu quero me sentir seguro. O cara adoeceu, qual o problema dele? Então, a gente julga muitas pessoas que adoecem para a gente se sentir seguro. E isso acaba levando a essa responsabilização das vítimas. Então, o problema é ele que adoeceu. Aí, as coisas começaram a piorar, e a comunidade científica se organizou e inventou LER, lesão por esforço repetitivo. E a DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Ah, eu tenho LER-DORT. Que doença é a LER-DORT? Não é uma doença do ponto de vista fisiopatológico. É uma doença que já existia, as doenças osteomusculares, relacionadas ao trabalho, provocadas ou agravadas pelo trabalho. Ah, então eu tenho LER-DORT. Bom, então, mas você tem o quê? Né? E aí as empresas começaram a ser responsabilizadas por isso. Começaram a ter litígio, começou a ficar caro. Bom, então precisamos endereçar isso aí. O que a gente vai fazer? Ginástica laboral. O que é a ginástica laboral? É você hipertrofiar a musculatura para você aguentar a sobrecarga de digitação, a má posição. Então você adapta o homem ao sofrimento. Você adapta a pessoa à insalubridade. Você exercita a pessoa para ela aguentar o trabalho. Aí toca a música do passarinho, dá volta na cadeira, gira o punho, pagando. A gente viveu essa época. Foram centenas de consultorias de professores de educação física, de fisioterapeutas, bem intencionado, faz bem, só que não vai na raiz do problema. Adapta as pessoas ao problema. Depois, a coisa não resolvia, começou a se falar de ergonomia osteomuscular. Não, peraí, tem que ter apoio no cotovelo aqui, senão força o ombro. Olha, não pode passar de 8.000 toques, senão precisa ter pausa. Olha, a altura do monitor é importante por causa do ângulo do pescoço, para não dar hernia de disco. Mas como assim? Vou ter que trocar a cadeira de todo mundo? Como assim? Eu não posso mais embarcar uma mala acima de 23 quilos? Não, porque alguém vai ter que carregar. Né? Então, tem uma resistência, tem um investimento inicial. Pô, vou ter que comprar apoio para punho para todo mundo que usa mouse? Pô, eu sempre digitei. Quer dizer, a gente está nessa fase. Sim. Agora eu vou contar a mesma história do ponto de vista mental. As pessoas estão adoecendo mentalmente. Mimimi da nova geração. Aliás, por que a mulher adoece mais? Né? Aliás, isso aí é a indústria do atestado brasileira, é uma raça. Né? E aí a gente fica julgando, criminalizando o adoecimento, que nem a gente fez com o adoecimento osteomuscular. Aí veio a Organização Mundial da Saúde e falou burnout. Que doença nova é o burnout? Não é uma doença nova do aspecto fisiopatológico. São os transtornos de humor e de ansiedade, né? A depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse pós-traumático. São esses transtornos de humor e transtorno de ansiedade relacionados ao trabalho, provocados ou agravados pelo trabalho. Então, o burnout é o LER-DORT da cabeça. É exatamente a mesma história. E aí, o que a gente vai fazer? Ginástica laboral. Vamos adaptar o homem ao sofrimento. Como é que a gente adapta o homem ao sofrimento? Treino de resiliência, meditação, yoga, mindfulness, reeducação alimentar, higiene do sono. E aí são várias coisas que você tem que fazer para quê? Para aumentar a sua resiliência, para você dar conta. Sala de descompressão. Quer dizer, a gente faz sala de descompressão, só que a gente não sabe ainda olhar o que está comprimindo. Boa. Esta é a ergonomia mental. A ergonomia mental é você não fazer as pessoas fazerem um exercício mental, que são essas ações de bem-estar, que são ótimas, mas são benefícios. Então, eu sou muito a favor da meditação, da sala de descompressão, da mesa de ping-pong, do gym pass, dessas, né, da academia para todo mundo. Estamos cuidando da saúde das pessoas. Yoga dentro da empresa. Yoga, tá ótimo. Mas, por exemplo, mas esse não é o problema. Como que você faz, por exemplo, com profissões que você não tem como minimizar isso? Tem. Mas um policial, por exemplo. Sim. O que você vai fazer? Ele precisa entrar, por exemplo, num morro. Sim. Pensa essa pessoa, como que ela vive já chegando no trabalho. Sim. Não sabendo se nesse dia, por exemplo, ele volta vivo para casa. Quem está aqui para te apertar, então essa pergunta Mas é ótima. Um ótimo aperto. Também acho. Dá até um golinho de água aqui. Já pegou um exemplo bem intenso. Mas, para resumir, só para terminar o LER-DORT, burnout, aí depois eu entro no policial. Claro. Então, a gente responsabiliza a vítima. Aí, a comunidade científica inventa uma entidade nova, que no caso agora foi burnout. Aí, a gente adapta a pessoa ao sofrimento. No caso da doença mental, são as ações de bem-estar. Para depois a gente falar de ergonomia. Então, o que a NR1 está falando? Ergonomia mental. Se o objeto da ergonomia osteomuscular é a biomecânica,
é o mobiliário, as posições, os movimentos. Qual que é o objeto? O que a gente interfere na ergonomia mental? Ergonomia certo? Esse é o teu pensamento na ergonomia. Ergonomia é o maior conforto para a maior produtividade. Né? Do ponto de vista osteomuscular, a ergonomia osteomuscular é a biomecânica. E é isso. A priori é isso. Na ergonomia mental, Sim. que é a psicodinâmica do trabalho, qual que é o objeto? Não é a biomecânica. São as regras do trabalho. É a forma que o trabalho é organizado. Porque a forma que o trabalho é organizado vai determinar como as pessoas se relacionam. Com o cliente, com o colega, com a gestão. E isso é uma coisa muito mal compreendida. E está chegando no Brasil ainda. Aliás, se eu puder dar uma dica para quem quer estudar isso, é o Instituto Trabalhar, que é vinculado ao Christophe Dejour, que é um pessoal que dá o curso, tem os módulos, e você vai entender a importância da regra e quais são os tipos de interferência da regra. Agora, é por isso que a gente está vivendo essa polêmica toda. A gente está bem nesse momento da ginástica laboral para a ergonomia. Das ações de bem-estar para a NR1. E versus tudo isso sempre versus resultado. Resultado. Esse é o ponto nevrálgico da coisa. Essa é uma ironia, porque a ergonomia mental traz altíssimos resultados. É só você pensar na ergonomia osteomuscular, que diminuiu os afastamentos. Isso. E eu sou prova viva disso, que eu trabalho com uma assessoria de empresa há 30 anos, e você também. E os atestados diminuíram, os afastamentos diminuíram. Isso é um fato. É um fato. Só que na época, certamente... Polêmica total. Isso é malandragem, doutor. Isso aí, só homologar atestado aí, isso aí você vai ver que já reduz. Né? A questão do policial. Estou até gaguejando. A questão do policial é a seguinte. O que adoece no trabalho não é o sofrimento. O que adoece é o sofrimento sem sentido. O que eu quero dizer com isso? Quando você cumpre um tripé da identidade profissional, quando você trabalha e você tem 3 coisas que são fornecidas no trabalho, o sofrimento ele não adoece, ele gera crescimento, ele gera desenvolvimento pessoal, ele gera realização pessoal. O que é esse tripé? Primeira coisa, o tal do propósito, a utilidade, o valor que eu gero para a sociedade. O que eu faço precisa gerar valor para alguém. O bombeiro socorre, o engenheiro constrói, o médico, o profissional de saúde cuida, diminui o sofrimento, cura, trata. O gari mantém a cidade limpa. Sem gari, a cidade fica um lixo e eles sabem disso. Então eles correm atrás do caminhão e pegam aquela luz, pegam aquela coisa fedida. E passa no gari e fala, pô, valeu, irmão. Ele fala, opa, deixa comigo. Estou fazendo isso para você. Ele está fazendo para a gente. Então quem é ele no mundo quando ele está trabalhando? Se o que eu faço não gera valor, eu não tenho valor. Então, o policial é segurança e a ordem. Então, eles têm um valor muito importante de segurança de todo mundo. Todo cargo, toda tarefa, este podcast, a gente falando aqui, a gente digitando alguma coisa, toda tarefa, todo cargo, toda área de uma empresa e toda empresa tem que gerar valor. Se não gera valor, o que eu estou fazendo na minha vida? Se eu tenho uma cadeia produtiva, por exemplo, vou pegar pesado agora, tá? Bora. Qualquer coisa vocês editam aí. Não, aqui não edita nada. Pode. Indústria do cigarro. Manda pesado que vai sair. Indústria do cigarro. Quem trabalha na indústria do cigarro está fazendo o quê da vida? Cigarro. Se eu acho que o prazer que o cigarro promove não compensa o risco de câncer de pulmão, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou fazendo parte do quê? Quem sou eu do mundo? Então eu trabalho para quê? Para sobreviver, para ficar rico, por ganância, por ambição, mas não para participar da sociedade. Aliás, eu quero ficar rico logo para poder parar de trabalhar. Porque eu, diferente da gente, por isso que muita gente aposenta e morre. Total. Porque perde o propósito, perde a utilidade. Eu falo isso todo dia. Né? Parou de trabalhar. Isso não quer dizer que a gente não sofre. Não. A gente sofre, mas a gente sabe para quê. Perde o propósito. Perde o propósito. Então, aí morre. Então, o policial, ele tem um propósito super nobre. É por isso que ele está trabalhando? Segundo aspecto, eu preciso me desenvolver pessoalmente. Eu preciso ser único. Outra pessoa pode fazer o que eu faço, mas não do meu jeito. É um senso estético do trabalho. E a gente esqueceu da beleza do trabalho. Mas André, o cara é um operador de uma prensa. Ok, ele é um operador de uma prensa. Né? Ele está lá, aí ele está operando a prensa, aí ele chama manutenção, acho que vai estourar a correia, está fazendo um barulho estranho. Aí a manutenção faz cara feia, fala, pô, interrompeu o trabalho. Para a linha de montagem, vamos ver. Abre a máquina.
A correia está íntegra, fecha a máquina. Senhor, por favor, continue o seu trabalho. Ele, não, tranquilo, é que eu conheço a minha máquina, mas tá bom. Aí ele volta a trabalhar, pá, estoura a correia. Todo mundo olha para ele, o cara na orelha sabe qual a correia que vai estourar. É um belo operador de máquina. Então, existe um senso estético do trabalho que faz com que a gente tenha que ter cada vez mais autonomia para fazer do nosso jeito, para a gente descobrir o nosso jeito, para a gente perceber o nosso desenvolvimento. Por exemplo, a meritocracia. Muito mais produtivo, muito mais inteligente e muito mais saudável você ser comparado com o seu passado, você perceber na linha do tempo o seu desenvolvimento. Pense em vocês trabalhando 3 anos atrás. Vocês eram as mesmas pessoas? Não. Não descobriu coisa, não desenvolveu habilidade, não criou um outro produto. Essa percepção do desenvolvimento, ela traz muita realização pessoal. Então, eu perceber que eu hoje sou melhor do que ontem é muito mais produtivo do que perceber que eu sou melhor ou pior do que meu colega de trabalho. É desnecessária a meritocracia no formato que a gente conhece hoje. Mas é uma polêmica desgraçada isso aí. Agora, lugares em que eu substituí o ranking pelo reconhecimento da utilidade, do propósito cumprido de cada um e do desenvolvimento de cada um, é altíssima performance e promoção de saúde. Então, e esse é o terceiro pé do tripé. Eu preciso ser útil, eu preciso me tornar cada vez um mais belo profissional, um senso estético do trabalho, e eu preciso ser reconhecido por isso. A empresa, os meus colegas, o sistema de avaliação da empresa precisa me mostrar aonde eu evoluí e o valor que eu gerei. Eu brinco que é o bom e o belo. O bom trabalho que eu fiz e o belo profissional que eu sou. Quando uma empresa preconiza mostrar isso para os seus funcionários e não quem é melhor ou pior, plano de desenvolvimento individual, PDI. Vou simplificar, são 3 aspectos. Então, aí cada empresa tem vários critérios, né? Aderência à cultura, comunicação, conhecimento técnico. Tá bom, vamos avaliar o André. André, se é aderente à cultura, você está acima da média, tá? Não me interessa. Conhecimento técnico você está bem também, você está acima da média. Comunicação, você está ruim. Vamos investir nisso esse ano? Quer dizer, tudo que você é bom hoje não interessa. Interessa que você é ruim para você evoluir, para você buscar essa eficiência. Quer dizer, ao invés de você aproveitar o que cada um tem de melhor, que é essa diversidade de habilidades, de olhares, você fica padronizando as pessoas e criando um bando de medíocre. Então, o cara é um nerd que fica codificando, resolvendo a vida de todo mundo, não gosta de socializar, tem muitos amigos virtuais, e aí eu faço um PDI e falo, não, você precisa melhorar sua comunicação, sua socialização. Eu boto ele numa plenária com microfone e o cara quer morrer. Agora, os códigos que ele está resolvendo a vida de todo mundo, o conhecimento técnico que ele tem, isso está dado, isso não interessa. Então, a gente faz o oposto hoje. Do ponto de vista da saúde mental, o trabalho, hoje ele é estruturado, ele é feito para adoecer. Então, respondendo o policial, ele sabe o propósito? Ele sabe para que ele está sendo policial? É para isso que ele está trabalhando? Ele está sendo um policial cada vez melhor? Ele está se desenvolvendo? Ele está sendo reconhecido por isso? Se ele tiver esses 3 itens da identidade profissional cumprido, a utilidade, a estética e o reconhecimento, dificilmente ele vai adoecer. Ele vai saber por que ele está sofrendo. Não que ele não vai sofrer, não que ele não vai correr risco, mas ele sabe o porquê daquele risco. E aquilo engrandece ele. É diferente de você ser um policial e suportar aquilo que você tem conta para pagar, que você tem filho para criar. Aí a vida vira um fardo, vira uma sobrevivência. E é uma discussão super longa, complexa, super e complexa. É isso. Ela deve acontecer igual está acontecendo agora. E não a gente acaba nunca. Não acaba nunca. Não, se vocês deixarem por 3 horas, a gente não esgota. Não. Que você sabe que eu estou pensando num outro profissional, o atendente de telemarketing. Porque pensa nessa pessoa, que eu estou pensando no propósito dela. Vou trazer eu tenho um case muito interessante. Então, pensa no propósito. Aí já é difícil, porque imagina ficar fazendo essas ligações onde você tem pessoas que vão te xingar, desligam na sua cara. Porque também a gente não gosta de receber essa ligação. Fato é esse. Eu me pergunto até hoje por que isso ainda existe. Porque, olha, em pleno 2026, eu fico recebendo um monte de ligações de Qual banco. Qual utilidade? Qual utilidade? Eu me pergunto isso. Eu acho que é adoecer o colaborador, porque eu acho dificílimo. Vou dar um exemplo de um atendente de banco.
eu tenho uma meta de venda de título de capitalização, de seguro, de cartão de crédito. E aí aparece um alerta para mim que entrou uma bolada na sua conta. Aí eu vou ligar para você e falar, oi... Tudo automatizado. Tudo automatizado. Altíssima tecnologia. Oi, querido, tudo bem? Você já sabe, você vê o número, você já vê que o cara do banco, você fala, pô, é impressionante, cai o salário, o cara me liga. Por quê? Porque ele tem uma meta de venda de produto. Agora, e se eu ligar para um cliente, porque eu tenho uma meta de saúde financeira do cliente, uma meta de satisfação e fidelização do cliente? Aí eu ligo para o cliente e falo, oi, aqui é do seu banco? Pois não. Olha, você está num nível de endividamento no seu cartão de crédito muito alto. Então, a gente vai cancelar o seu cartão e a gente quer sugerir para você aqui um financiamento para você pagar em não sei quantos meses para caber dentro. Você consegue pagar uma parcela de tanto? Não, tanto eu consigo. Então, você não vai ter mais cartão, você vai pagar essas parcelas aqui em tanto tempo, aí você vai quitar o seu cartão e a gente quer oferecer para você um curso de uso consciente do dinheiro. Se você fizer, a gente deixa você ter cartão de novo. Já viu um banco ligar isso? Não. Ele quer... primeiro banco que fizer isso, fecha os outros. Sim. Já pensou? Como é que você cuida do seu dinheiro? Eu não cuido, eu tenho de conta naquele banco, ele cuida para mim. Se você falar isso, você é louco. Os caras vão vender um monte de coisa que você não precisa e vão... Por quê? Porque, agora, olha a polêmica, hein? Lembra que eu falei que toda tarefa, todo cargo, toda área, toda empresa precisa gerar valor? Claro. Senão ela adoece. É uma cadeia produtiva adoecedora. Para que serve uma empresa? Para dar lucro. Estamos doentes. Uma empresa, olha só, agora o André é comunista. Uma empresa não pode servir para dar lucro. Ou pelo menos não pode servir só para dar lucro. Não, ela precisa ter lucro, mas ela serve para gerar algum valor para a sociedade. Claro. E a contrapartida dela é o lucro. Sim. Se eu gero lucro sem gerar valor, por exemplo, eu vendo título de capitalização, seguro e cartão de crédito, e 60% da população endividada no Brasil está endividada no cartão de crédito, eu tenho lucros bilionários. Toda essa cadeia produtiva está fazendo o quê para o mundo? Deixando mais doente ainda. Deixando mais pessoas doentes, explorando a ignorância financeira das pessoas. É igual o tigrinho atual. Tigrinho, exatamente. Que a gente brinca Tigrinho dá aqui, muito lucro. olha um exemplo legal. A gente brinca aqui com a equipe, com o pessoal aqui, porque tem que estar assistindo, tá vendo nós três aqui, mas obviamente tem uma história, toda uma equipe. Aí eles brincam comigo, doutor, e se vier um tigrinho aí te oferecer 10 milhões? Eu falo, não, pode ser 1 bilhão, aqui não vai entrar nunca. Por quê? Porque você vai estar vendendo sua saúde mental. Vou estar vendendo a minha e sacrificando de um monte de gente. Destruindo a dos outros, sendo que a realidade é aprendeu a jogar, corte sua mão. Mas a gente é médico, a gente sabe. Então, olha só que polêmico. Toda empresa que visa o lucro a qualquer custo não vai passar nem nenhum. Se a NR1 for aplicada de forma... Né? Por que o setor financeiro do nosso país, que tem a maior média salarial do nosso país, é o que tem mais adoecimento mental? Que é um setor sem propósito. Eu levei isso para a Febraban, eu levei isso para comitê executivo de empresa e discuti. Falei, a gente tem que cuidar da saúde financeira do brasileiro. A gente não tem que empurrar produto. Mas aí tem toda uma estrutura para isso. Tem uma diretoria inteira de cartão de crédito, uma diretoria inteira de financiamento, uma diretoria inteira de seguros. De capitalização, e aí, de investimento. Cada diretoria com a sua meta. E cada diretoria falando, não, fala para o cara lá da agência que ele tem que vender 20 títulos de capitalização, 10 seguros e está tudo estruturado dessa forma. Então, você mudar essa estrutura é muito complexo. Mas é possível. E eu vou contar um case agora aqui para... Olha que assuntos sensíveis, estruturantes da nossa sociedade. Se a NR1 for levada a sério, altíssima produtividade, enxuga um monte de sinistralidade de plano de saúde, litígio contra a empresa, FAP e SAT, os impostos que você paga devido à sinistralidade junto ao INSS, turnover, absenteísmo, presenteísmo. Assim, é um ótimo negócio, só que você precisa falar dessas coisas polêmicas e tem que reinventar algumas coisas que estão muito arraigadas. Por isso que a CNR1 é tão polêmica, é tão difícil. Mas vou dar um case, por exemplo. André, olha aqui, 600 atendentes, turnover alto, todo mundo brigando, eles odeiam a gestão, e a gente não sabe se é perversidade da gestão ou mimimi dos atendentes. E atendentes, né? Normalmente primeiro trabalho, está cursando a faculdade. Sim, ainda. Gente mais jovem. Mais jovem da periferia, porque não é aquele cara que fez escola particular, está fazendo universidade pública né? E não precisa trabalhar. Então, normalmente, as pessoas precisam trabalhar, moram na periferia.
Tá bom. Eles eram avaliados de duas formas. Vou resumir bem aqui. Uma era o controle da produtividade pelo supervisor, outra era o controle da qualidade pelo pessoal da qualidade. Então, produtividade. O supervisor é duas caras. O supervisor é um filho da mãe. O supervisor é terrível, o supervisor chicoteia. Como é que eu faço uma avaliação ergonômica num contexto de trabalho? Eu entrevisto as pessoas, eu faço grupo focal, o RH me fala quais são as regras dos produtos de RH, eu vejo como é que funciona a coisa toda e eu faço um relatório para resumir assim. Fazendo os grupos focais, eu falei, quem já não cumpriu a produtividade alguma vez? Por que você não cumpriu? Fiz uma lista de motivos de não cumprimento de produtividade. Despejo, alagamento, sem dinheiro para a internet, avô com demência, tinha que trocar a fralda do avô, deslizamento, enchente, quer dizer, realidade. Violência, realidade social. Violência familiar. Da periferia. O que a empresa tem a ver com Ou seja, do Brasil. E aí, o supervisor falava, você não está logado, você não está atendendo, está tudo bem aí? Não, está desabando. Não, vamos chamar a Defesa Civil, não, vamos chamar a polícia, não, vamos chamar assistente social, vai resolver isso aí depois. Pô, valeu, supervisor, obrigado. Aí o cara vai lá, resolve, ele volta. Aí chega no final do mês, não ganha remuneração variável porque não cumpriu a produtividade. O supervisor é duas caras. O supervisor não presta. Olha que cara desumano. Como é que a ergonomia mental resolve isso? Nós somos em 10, que eles eram separados por assuntos, né? Nós somos em 10. Então não tem que cada um fazer 40. Nós temos que fazer 400. Tá desabando a casa do fulano. Vai lá, fulano. Gente, cada um faz 44. Aí o fulano volta cheio de gratidão, querendo produzir muito mais, sem perder a remuneração variável. E olha que interessante o que foi acontecendo. Pô, cara, esse assunto eu entendo mais, porque eu já trabalhei naquele outro assunto e tal. Então, Rafinha, você que está chegando agora, vai atendendo esses casos simples, vai zerando a fila. Quando aparecer alguma coisa mais complicada, você aciona a gente aqui, que a gente desata o nó e tal. O cara novo atende 400 por dia. O cara antigo atende 12 por dia. Mas eles atendem 412, não 80. Deu um salto na produtividade. O que eu fiz? Produtividade coletiva. E a qualidade. 4 atendimentos eram selecionados por mês e ia para o pessoal da qualidade, que eram chamados de os qualinazzi, os nazistas da qualidade. Olha que pesado. Pesado. Porque aí os caras pegavam os 4 atendimentos, todo mundo tem 100 pontos. Errou português, perde 10. Não foi resolutivo, perde 10. Não pesquisou tal aspecto do cliente, perde 10. E você tinha que ficar acima de 80 para ter sua remuneração variável, os critérios de promoção. Pô, os qualinazzi, por causa de uma vírgula, eu perdi minha remuneração variável. Pô, os qualinazzi, os caras impediram meu estágio, não sei aonde. Os nazistas da qualidade. Eu falei, vamos trocar esse sistema, que é um sistema de punitivo. Vamos trocar por um sistema de reconhecimento. Todo mundo tem 0. Atendeu bem o cliente, ganha 10. Pesquisou direitinho o cliente, ganha 10. Você vai ganhando 10 e você tem que ficar acima de 80 para ter sua remuneração variável. Inclusive, criamos um coringa. Olha, representou positivamente a empresa na frente do cliente. Nem era um critério. Vamos dar 10 para ele. Você começa a repetir muito esse coringa, vira uma coisa fixa também. E no final, uma caixinha de texto, que não valia nada. Olha, cuidado com a vírgula, porque muda o sentido da frase. E não esqueça de pesquisar tal aspecto do cliente, tal. Pô, agora o pessoal da qualidade enxerga o meu trabalho, né? O pessoal é gente boa. Aliás, na confraternização eu conheci um cara lá da qualidade. Não fala qualinazzi. Qualinazzi pega mal. Os caras são gente boa. Os caras estão fazendo o trabalho dele. Eles enxergam o meu trabalho. Quer dizer, produtividade coletiva e um sistema de avaliação de qualidade de reconhecimento e não punitivo. Eu não estou falando de yoga, meditação, psiquiatra, psicólogo, ambulatório, sala de descompressão. Eu estou falando das regras do trabalho, do controle da produtividade e do controle da qualidade do atendimento. Invertendo a lógica. E aí, redução de absenteísmo. Vai ser muito difícil, né? Imagina você conseguir mudar, porque isso Imagina, a gente tinha que trocar todas as cadeiras e comprar apoio de punho para todo mundo, mas não tem outro jeito. Mas hoje ainda as empresas elas funcionam dessa forma. Sim. Como que você vai fazer para mudar? Por exemplo, a gente vai aplicar a nova NR1. Como que você vai fazer isso? Principalmente, pensa a gente, uma assessoria. Eu não estou dentro da empresa. Tem que estar dentro. Entendeu? Olha que difícil isso. Não tem como vocês... Tem que investir, né? Não tem como vocês resolverem a NR1 segundo o manual do Ministério, e eu tenho contato direto com o Ministério. Quais são o que eles vão ver na hora de fazer uma fiscalização? Eles vão ver, por exemplo, você precisa primeiro fazer uma análise ergonômica preliminar, que pode ser aplicação no questionário. Então, o pessoal está usando muito o COPSOC, o Copenhagen. Então, vai lá, apareceu alto risco para sobrecarga. Alto risco para sobrecarga. Então, agora tem que ter um plano de ação.
pôr na PGR. Como é que eu vou resolver a sobrecarga? Precisa investigar, precisa de uma análise ergonômica. Precisa da NR17. O que é uma análise? Quais são as causas de sobrecarga? Excesso de competição, falta de pessoal. Né? Excesso de competição, quem se sobrecarrega ganha, né? Falta de pessoal, forma de distribuição das tarefas, processos capengas gerando retrabalho. Então, tem várias causas de sobrecarga. Como é que eu vou descobrir qual a causa da sobrecarga? Eu vou fazer grupo focal, eu vou entrevistar, eu vou fazer uma análise ergonômica. Isso, ok. Tá certo, a gente vai fazer. Nós já estamos fazendo. Aí agora eu te Não é aplicação de questionário, nem precisa. Não. Então, mas aí eu te pergunto, como que a empresa, na sua visão, como que as empresas estão recepcionando isso? Não estão recepcionando. Exato. Não estão recepcionando. Tá tendo uma resistência. Mas é a mesma resistência. A gente lembra. Claro. Vou ter que trocar a cadeira do andar inteiro. Sabe quanto isso vai me custar? É porque... Enclausurar a máquina. Enclausurar a máquina. Tudo. Reformar por guarda-corpo. Não é tudo, é desde a temperatura de ar-condicionado. É Eu acho isso. que é uma briga. Não, mas isso tá tudo bem. Não, ok. Sabe por quê? Porque a mudança traz dores. Traz dores, traz mudanças. Traz polêmica. Fala de crenças e valores, muda rotinas. Tudo muda começa hábitos. aqui. Porque a mudança, ela é gigantesca. Ela é porque gigantesca. você vai mudar desde processos, equipamentos, mentalidade. Entendeu? É muito grande essa Exato. mudança. Você está mexendo com muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que isso, na minha opinião, vai levar um bom tempo. Vai levar um bom tempo, De aceitação. Vai, de aceitação, de resistência, de muita multa, de muita briga, de muito litígio, como foi na ergonomia osteomuscular. Só que a ergonomia mental, ela é mais difícil ainda, porque ela mexe com a subjetividade e ela Não mexe dá com para enxergar, né? e ela mexe com as regras do trabalho. Ela mexe com o modelo de avaliação, ela mexe com o controle de produtividade. Mas acabei de dar um exemplo aqui. Falando de saúde mental, eu estou falando de controle de qualidade de atendimento, de controle de produtividade. Falei do programa de readaptação, é a meta. Então, é a meta, é a qualidade, é a produtividade, é a forma de remuneração, de contratação, são os processos, é toda a engrenagem Stanley Milgram. São todas essas regras que a gente precisa olhar. Porque o que está acontecendo é que a gente... Quer ver uma coisa interessante que dá um pouco da dimensão do que a gente está falando? Chegou a pandemia, a gente foi fazer trabalho remoto. Então, a gente começou a viver o trabalho dentro de casa. Porque essas regras, elas determinam uma cultura. Você vive uma cultura no trabalho, você vive uma cultura de casa. Uma frase que me deixa arrepiado é equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Isso na psicanálise é uma cisão. É você ter personalidade dupla. Você vive uma cultura no trabalho e outra em casa. Eu vou dar um exemplo bem concreto da pandemia. Vocês já demitiram alguém. Claro. É inesquecível. É uma situação horrível. Sim, sempre ruim. Você tornar uma pessoa desempregada não é para Claro. qualquer um. Isso. Claro que ficar desempregado é muito pior, mas é o papel do gestor. Aliás, ser gestor é um fator de risco para o adoecimento mental. Boa. E isso é Isso que eu ia perguntar para você daqui a pouco. Não, a culpa não é do gestor. Aí o gestor vai lá e fala, bom, amigo, é um ciclo que se encerra. Pode deixar o seu laptop aqui. Bom, só, né, os feedbacks, você sabe como é que tem sido. Enfim, não é uma novidade para cada um. Uma satisfação ter poder trabalhar com você. E a gente se cruza, vai saber, né? Esse mundo dá voltas. E é dia ruim, né? Aí você pega o trânsito, volta para casa, aí você toma um banho. Aí chega o filho e diz, oi, papai, oi, filho. Aí você abraça um ser humano. Você descartou um recurso humano, você abraçou um ser humano, são vidas apartadas. Agora estou trabalhando na pandemia, em casa. Eu estou demitindo um cara pelo laptop. Bom, amigo, é um ciclo que passa um rabo de gato, assim. Nossa, ele tem pet. Aí passa o filho dele atrás. Assim. Uma coisa é você levar uma bronca no trabalho. Outra coisa é você levar uma bronca no trabalho com seu filho na sala com você. Então, são várias coisas que fizeram a cultura do recurso humano ficar incompatível com a cultura do ser humano. Ficou um atrito entre SH e RH, ser humano e recurso humano. Teve muita gente na pandemia, por isso que o burnout estourou, a doença mental, porque as incoerências ficaram muito contrastadas com a nossa humanidade, com o trabalho remoto. Tinha gente que... Eu acompanhei isso, eu estava no Itaú nessa época, quando chegou a pandemia. Estava no Comitê de Gestão de Crises, eu participei de Todos pela Saúde, que o Itaú doou 1 bilhão, construiu um sistema de atendimento psicológico para todos os profissionais gratuito, para todos os profissionais da linha de frente, do combate do Covid.
Foi um trabalho... Então, eu acompanhei isso muito de perto. Tinha gente que não conseguia abrir o laptop, que tremia. Teve burnout. Então, o que aconteceu? Quando o trabalho saiu do trabalho e veio para dentro de casa, esse contraste ficou muito evidente. E as pessoas bugaram, não deram conta. Por quê? Porque evidenciou um problema. E o que a gente está fazendo hoje? Volta para o presencial. Não é uma questão de perguntar isso. Presencial e você remoto. O que você acha? Eu acho que o trabalho remoto é uma evolução, mas não dá para generalizar. Se é um trabalho que você precisa de colaboração, criação coletiva, criativa, pô, você está perto, todo mundo colando os post-it ao mesmo tempo na parede, trabalho remoto não é legal. Tem formas de fazer, mas não é legal. Se é um trabalho que demanda concentração, silêncio, trabalho remoto é maravilhoso. Muito melhor você ser um advogado, lendo, pensando, e estudando, e vendo que você está numa régua com os outros advogados júniores, e fala, quem quer café? Falo, não quero café não. Onde é que eu estava mesmo? Né? Então, não dá para generalizar. Mas é uma ferramenta super valiosa, muito interessante, e com muitos efeitos positivos para o trânsito, para a poluição, para descentralização urbana. Então, tem muita coisa. Só que o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um efeito estilingue, né? A gente foi tudo remoto. Aí viu que algumas coisas não davam, mas trouxe muito questionamento, muito adoecimento. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o oposto. Agora, então, trabalho remoto está demonizado. Eu acho que não. Eu acho que trabalho remoto ele pode ser muito mais utilizado e o híbrido é bem-vindo, porque sim, você ter pelo menos um dia por semana para você juntar o pessoal e ter uma integração é interessante. Tá? Mas o trabalho remoto melhora a vida de muita gente para aquelas atividades que o trabalho remoto é positivo, são muitas, né? São muitas. Só para não esquecer também, você falou agora, já faz algum tempo, duas coisas que eu queria te perguntar. Você falou do burnout, acho que a gente precisava entrar, já que então estamos falando de NR1, e a palavra burnout realmente gera muita dúvida, e gera no empreendedor, gera no colaborador. Provavelmente não, gera na justiça, porque o juiz precisa sempre de um perito, de um assistente técnico para elucidar aquele caso médico, né? Para quem não sabe, quando tem um caso médico, o juiz tem que chamar um médico, ou que é um caso de engenharia, chama um engenheiro para fazer um parecer sobre aquilo. Então, burnout é uma palavra relativamente nova, que tem sido muito pronunciada. E se falou agora há pouco, né? Doenças ocupacionais, elas ocorrem devido ou se agravam devido ao trabalho. Eu vou te falar o que eu acho, aí a quem está um podcast aberto, a gente está aqui para te extrair informações, mas muitos anos de contato com as empresas e, logicamente, a empresa também é um ser, né? Então a gente cuida da saúde da empresa. Sim. Né? Então o CNPJ é também um CPF de várias pessoas lá que formam. Mas a pergunta é a seguinte: burnout, na minha visão, a definição foi um pouco errada. Quando se fala que burnout, quando você dá um CID, que está em discussão ainda, essas coisas, mas fala que é exclusivamente ocasionado pelo trabalho. E isso gera repercussões muito graves. Por quê? De um lado, o colaborador pode se apossar disso e entender que só o trabalho causou e, infelizmente, às vezes, utilizar-se disso para se salvar de uma demissão ou até mesmo ganhar dinheiro, né? Porque ele está falando de ser humano. Mesmo que seja naquele 001 que você falou. Porque ele é que gera, às vezes, o exemplo, aquilo que você falou, que pegou muito, que é você se baseia naquilo e se tendencia no ruim para tirar suas definições. E outra coisa, o juiz, quando aparecer burnout lá, ele vai falar, não, isso aqui já deu o nexo causal, já é só do trabalho, ferrou tudo. Então, tem aquela definição do CFM, não sei se você chegou a acompanhar, aquela normativa que, para você carimbar burnout, você tem que visitar a empresa. Seja você, médico do trabalho, psiquiatra, e você vê o contrário, né? Muito psiquiatra por aí dando burnout e está irregular isso, porque está na norma do CFM que quem pode dar o diagnóstico tem que ter ido na empresa. Né? Tem que ter um PGR na mão. Então não é tão simples. Então meio que temos que tomar cuidado. Tudo eu estou contando o meu ponto de vista para você discutir. Tomar cuidado com essa banalização do burnout. Porque senão, na época, igual, por exemplo, do Lerdort, tudo era Lerdort. E aí tem essa questão, onde que é o meio? Porque eu acho que é assim, eu sempre fui muito assim na minha vida. Nem lá, nem cá.
chegar no meio, né? Porque nada é burnout, não existe, e tudo é burnout também não. O que você falaria sobre isso? Se é burnout, é relacionado ao trabalho. Toda pessoa que tem uma doença mental relacionada ao trabalho também tem problemas pessoais. Então, eu acho muito difícil o burnout ser só do trabalho. A doença mental, ela é uma exacerbação de coisas normais, né? É normal você ter insônia na véspera do vestibular, é normal você, indo para uma entrevista de emprego, você ter falta de ar, descer do ônibus para se recuperar, se reagrupar, e você pega... Não é normal você ter insônia, não sabe mais por quê. Não é normal eu não posso pegar nem ônibus nem metrô, porque eu fico com falta de ar. Quer dizer, você sabe que tem uma causa e não limita tanto a sua vida. E na doença você limita muito a sua vida. Só que esse processo, ele é insidioso, ele é paulatino. Devagarinho, ele vai se instalando. Aí você vai tomando mais café para ficar acordado. Aí você vai tomando uns remedinhos para dormir. Aí você vai exagerando no exercício para compensar a raiva. Aí você começa a equilibrar e fica difícil você separar as coisas, né? Eu acho que quando a gente entende que o motivo do burnout é justamente a gente fazer a relação com o trabalho, porque antes do burnout, tudo era pessoal. Sim. Tudo era... Você viu que o médico plantonista teve burnout, está esgotado? Mas também ele se separou há pouco tempo, está morando sozinho, né? Concordo plenamente. Isso é o outro lado que eu falei, né? É o oposto. É o oposto. Então, a gente estava tendendo muito para tudo é pessoal, nada é trabalho, porque trabalhar sempre foi assim que funciona, né? Tem que ter resiliência. E aí veio a Organização Mundial da Saúde e falou, não, o trabalho tem a ver com essa história. E inventou uma entidade, o QD85, que se tem uma participação do trabalho, é burnout. Então, se você chamou de burnout, o juiz está certo. Se aquilo é burnout, então tem a ver com o trabalho. Porque é uma definição. É uma doença mental relacionada ao trabalho, agravada ou provocada pelo trabalho. E mesmo quando é provocado o trabalho, ainda tem problema pessoal. Porque todo mundo tem problema pessoal. Claro. Então, não dá. Então, tem esse lado, mas eu já vi também uma pessoa com burnout que não conseguiu ir na empresa, passar por uma avaliação médica, porque ela chegou na porta da empresa, ela começou a tremer. E aí o médico atendeu ele por telemedicina e perguntou se ele ia ao supermercado, ajudar a esposa. Ele falou, não, fui no supermercado. E aí ele foi mandado embora, porque se o cara pode ir no supermercado, não pode ir na empresa. Então tem uma superficialidade também. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Sempre são ruins, então, né? a gente tendeu muito para o problema do indivíduo, da resiliência, dos problemas pessoais. E agora a gente está começando a atender muito para tudo é burnout. Ficou meio moda. Aliás, é até bonito ter burnout, né? Você não teve seu burnout ainda? Porque quer dizer que você não é um cara dedicado, né? Não é um cara aplicado ao trabalho. Então, e para mim, a grande diferença, assim, o que vai fazer a diferença para a gente saber se é burnout, se tem relação com o trabalho ou não, é conhecer o trabalho. É NR1. É NR1 e você escutar os trabalhadores. Claro. Você fazer um plano de ação, pode ser com a CIPA, pode ser com os trabalhadores, pode ser com um representante, pode ser... Mas não tem como a gente pensar soluções e melhorias para evitar o burnout se a gente não entender o que está acontecendo no contexto do trabalho através de quem está vivendo aquele contexto. Senão, a gente pensa em soluções muito mirabolantes... Ou superficiais. Que a gente acha que é o melhor e não conversa com a realidade do cara. Então, o que a NR1 está falando a gente precisa entender o que está acontecendo com as pessoas que estão vivendo aquilo, fazer um plano de ação com elas também e acompanhar, né? Então, precisa ter a participação dos trabalhadores e precisa mexer na organização do trabalho, nas regras, como os 3 exemplos que eu dei aqui. Modelo de avaliação, meta, qualidade, produtividade, distribuição de tarefa, comunicação interna. Então, tem várias coisas que a gente precisa analisar. Isso é ergonomia mental e a gente não tem essa formação. A gente não tem muitos profissionais formados nisso ainda. Aí eu acho que é um gargalo importante. Então, se fala muito abobrinha e tem muita gente puxando para um lado, não, burnout é problema pessoal, não, burnout é a empresa. E a gente fica buscando culpado e não tenta olhar com uma visão mais científica, mais isenta, mais positiva. O que está acontecendo? E fala, gente, mas eu sei que sempre foi assim, mas será que precisa ser assim? Já não tem outras formas da gente fazer? Só que para isso precisa de uma formação específica. E precisa estar dentro das empresas. Você precisa
ver as coisas funcionando, como elas funcionam, o que na ergonomia mental a gente chama do real do trabalho. Existe um trabalho prescrito e um trabalho real. Para dar um exemplo trágico, eu fiz uma avaliação numa empresa e mostrei assim, ó, tá com esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Levei para a diretora de RH, ela falou, putz, que incrível, que legal. Fomos lá para o presidente da empresa. Oi, presidente da empresa. Esse é o doutor André, ele fez esse estudo, o relatório dessa área e tal. Eu apresentei o estudo, mostrei. Ele falou, muito bem, como é que você pretende fazer essa reestruturação, então? Eu falei, com eles. Quero fazer um grupo de trabalho, a gente seleciona, tem até umas pessoas que participaram do grupo focal que eu achei interessante, que eles têm mais tempo e conhecem, e tem essa outra formação. E, né, não, quem faz a reestruturação sou eu. Eu falei, não, muito bem, você vai fazer, você vai aprovar, você vai acompanhar tudo, vai ser... Não, isso é comunista. Eu falei, não tem nada a ver com comunismo, isso aqui olha só, CEO, se a gente fizer com eles, eles vão se sentir muito respeitados, confiados, e vão fazer parte da solução, eles vão querer que dê certo. E quando a gente for sair daqui, eles vão querer saber para onde a gente vai para eles irem com a gente. Agora, se a gente fizer uma imposição de uma coisa que a gente acha que é o melhor para eles vão obedecer, porque senão eles perdem o emprego. Só que quando a gente sair daqui, eles vão dar graças a Deus e vão começar a querer fazer do jeito que eles sempre fizeram. E é o grande problema que causou tudo isso. Que é aí, falta de diálogo. Resposta, né? do CEO. Você é comunista mesmo. Qual que é o próximo assunto? Acabou o contrato ali. Naquele ano, ele ganhou o prêmio... Posso falar? Claro. Posso falar o nome do prêmio? Lógico. Ele ganhou o prêmio GPTW de CEO do ano. E é um cara... Um transtorno de personalidade. Eu acho que ele é um psicopata, esse cara. Então, essa era a minha outra pergunta. Eu guardei aqui para eu perguntar. Falar um pouquinho mais sobre burnout, acho que esclareceu. E, obviamente, esclareceu em abril de 2026. E, como toda ciência, a grande beleza é o questionamento e que ela é dinâmica. Então, hoje nós estamos aqui, talvez alguma pessoa em 2126 vai falar, nossa, que abobrinha. Ou olha que coisa legal que o André, o Sidney e a Luciene falaram. E é dinâmico. Mas a outra pergunta é assim, aí você falou desse CEO, que eu e a Luciene concordamos, imagino, totalmente que é sei lá qual palavrão poderia usar, e está desconectado do mundo real, porque a gente trabalha com isso há muito tempo, e até aqui no nosso próprio trabalho, o cuidado que a gente tem com as pessoas, ele é gigante, certo? Desculpa, Sidney, desconectado do mundo real, mas muito adaptado ao atual mundo corporativo. Isso, desculpa, tem razão. A realidade atual eu acho que eu fui infeliz. Desconectado com aquilo que é importante, que seria bom, mas conectado com as práticas hoje no mercado das empresas que estão ficando para trás. Sim. Certo? Então, a minha pergunta seguinte seria assim: difícil, eu também não sei exatamente a resposta, talvez porque esteja nesse momento de mudança, e é super difícil. Qual aí, nessa hora? Você falou do gestor, o papel do gestor com o colaborador, mas isso é uma coisa. Aí a gente vai pro empreendedor, que a gente chamaria desse cara aí, que é até acima do CEO, que é o conselheiro da empresa, é o investidor da empresa, ou o dono da empresa, que seja, né? Que empresa pequena nem tem dono mais, né? Nunca teve, porque... qual que, então, o papel desse cara? O que você falaria para esse cidadão em relação a tudo isso? Porque ele vai ter que investir, não tem saída, porque agora virou lei, certo? E o que ele tem que mudar da mentalidade? O que o colaborador precisa esperar dele, ou pode esperar dele? Entendeu isso? Qual que tem que ser a atitude do empreendedor nesse momento todo? Complexo. Isso é complexo. Mas eu vou... Para cumprir a NR1, eu acho que vale a pena o investimento. É uma coisa que eu faço. Tem, por exemplo, uma indústria uma distribuidora de sucos, que em 3 horas eu comprei NR1 para eles. Que não tinha RH, não tinha uma estrutura grande. Então eu fui lá, conheci a empresa, vi como é que funcionava, vi como eles eram remunerados, como é que eram as metas, como é que a coisa funcionava. E era um cara que tinha propósito, ele queria levar suco qualidade para as lojas e fazer um bom serviço. E as pessoas eram envolvidas. Mas tinha um cargo lá de promotor, que os caras trabalhavam 6 por 1, né? 6 dias da semana, com 50% de remuneração variável. Então, eles ficavam viajando, indo nas lojinhas, cobrando e fazendo os pedidos e tal, e vendo como é que estavam as coisas. E eles começavam todo mês, não sabendo se eu ganhava o salário inteiro ou metade, e tinham um dia de descanso
por semana. Aí eu cheguei para o dono da empresa e falei, ó, tem esse cargo aqui que funciona assim e tal. Cara, trabalhar com um dia de descanso por semana e não sabendo se você vai ganhar o salário cheio ou metade, não precisa ser psicanalista para isso. Né? Cara, é mesmo, né? Não, vamos mudar isso. Chamou a menina do RH, fez uma escala, mudou tal. 2 semanas depois foi outra empresa, cara. Ó, eu queria Outra pegar empresa. esse gancho, porque existe uma demonização dos donos. Não, E não é. Se o não. cara é dono, se ele chegou lá, ele sabe, tirando esse Ele CEO que toca você- o nosso país. O mundo. Ele toca o mundo. Não. E ele sabe o que ele está fazendo e ele tem propósito. Tem O cara que propósito. não tem propósito, ele nunca dá certo. Não E para esse em pé. nunca é nunca mesmo. Não para em pé. Não para em pé. E- Então, esse cara só faltava alguém falar. Exatamente. Então, na verdade, o que eu posso falar para esse novo empreendedor, ou para esse empreendedor Os próximos. médio, pequeno, próximo, esteja aberto. Não é para falir o seu negócio, não é para buscar culpado, não é para punir o dono, não é contra ninguém. É a gente realmente rever algumas práticas e falar, é mesmo, mas para que a gente está fazendo? É inovação. É inovação para o bem. E se a gente fizer considerando as regras, a psicodinâmica que eu trabalho, a ergonomia mental, às vezes é pilotar pequeno, é mitigando o risco, é devagarinho, ver o efeito. Esse sistema de avaliação de qualidade, que é o exemplo que eu dei naqueles 600 atendentes, eram 4 avaliações por mês. Né? Eu fiz uma no modelo novo, 3 sem valer nada, só para a gente testar, e 3 no modelo velho para ver a remuneração, a promoção, etc. No segundo mês, a gente queria fazer meio a meio. As pessoas falaram, não, gente, esse outro sistema que vocês aplicaram na gente é muito melhor, vocês vão ficar dando chicotada na gente. Olha, tá mostrando onde eu acerto. E aí a gente virou a chave, custo zero. Usou o mesmo sistema, mudou um critério, o outro. Então, às vezes, o programa de readaptação, que é outro exemplo que eu dei aqui, cara, é um ajuste na meta, é uma porca com um parafuso, tira um peso, e aumenta a produtividade, e as pessoas começam a se dar bem, mas tem que considerar esse tripé. Eu preciso gerar valor para o meu trabalho, eu preciso me desenvolver no meu trabalho e eu preciso ser reconhecido pelo valor que eu gero pelo meu desenvolvimento. Então, mas aí eu vou falar uma coisa agora que a gente acaba falando sobre o que a gente vive também, né? Sim, sim. E vamos supor, você tem uma empresa, né? Vamos falar de uma empresa, sei lá, 50, 40 funcionários, que é a média. E o problema da empresa é o dono. Como que você faz aí? Porque como que você vai resolver a NR1 se o problema é o dono? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que é exceção, a gente toma cuidado para não pensar pela exceção, mas o problema é o dono, a gente tem que agir no dono. Aí eu acho que por isso que a NR1 tem multa, vai ser obrigado a fazer. É muito triste. A gente precisa tomar multa para usar cinto de segurança também, aquela história. Tem uma coisa que, como a gente está... Agora eu vou dar uma filosofada aqui. Bora. Como a gente está adaptado à forma que a gente organizou a nossa sociedade, e isso depende muito dos nossos meios de produção, então a gente está competitivo, a gente está individualista, a gente está querendo que as pessoas tenham mais resiliência. Então a gente está numa sociedade um pouco tóxica. O começo lembra que eu falei que o primeiro animal que a gente domestica somos nós mesmos? Muito bom isso. Nos primeiros 3, às vezes 5, para algumas pessoas 8 anos de idade, mas com certeza nos primeiros 3 anos de idade, com muita intensidade, a gente descobre o mundo através dos cuidadores. Normalmente a mãe, mas não necessariamente. Então, eu descubro, vamos dizer que seja a mãe, eu descubro o mundo através da minha mãe. Primeiro eu descubro que eu e minha mãe somos coisas separadas. Aí eu falo, bom, então eu sou completamente desamparado, eu dependo dessa pessoa que é minha mãe. E eu descubro o mundo, eu aprendo a sentir através da minha mãe. Então, se minha mãe olha para uma coisa, ela está com medo, eu tenho medo daquilo. Se minha mãe olha para lá e acha engraçado, fala, isso aí que é engraçado. Aí eu vou começar a rir disso. Então, eu aprendo a sentir através da minha mãe. O que minha mãe sente, eu sinto. Se minha mãe me ama, eu me amo. Isso chama narcisismo primário. Eu aprendo o amor próprio através do amor que eu recebo na primeira infância. Quando eu desenvolvo o amor próprio, esse narcisismo primário, eu desenvolvo a capacidade de amar. Eu desenvolvo
a capacidade de sentir pelo outro, de ter compaixão. Falhas nessa fase geram pessoas sem amor próprio e sem compaixão. Essa é a base estrutural da maior parte dos transtornos de personalidade. Sem dúvida. Que criam esses psicopatas, narcisistas, alguns são cluster B, que fala, dependendo se for psicólogo, psiquiatra, psicanalista, dá um nome, mas a essência são pessoas sem amor próprio e sem compaixão. Como eu não tenho amor próprio, eu dependo muito dos outros para saber quem eu sou. São pessoas fragmentadas por uma angústia desgraçada. Eu não sei se eu sou hétero ou homossexual, eu não sei se eu sou gótico ou clássico, eu não sei se eu sou bom ou sou mal. Eu sou o que as pessoas falarem para mim, porque eu não construí minha personalidade. Porque o que começa a construir sua personalidade é o amor próprio. Então são pessoas fragmentadas por dentro e muito dependentes dos outros para se sentir seguro, para sentir que existe, para sentir alguma coisa. Então são pessoas muito manipuladoras, muito controladoras. O vínculo com as outras pessoas não é um vínculo de afeto, é um vínculo de utilidade. Essa pessoa me serve porque, ela é minha mulher. Por quê? Porque aí eu sou um maridão que tem uma mulher bonita. Esse aqui é meu filho. Por quê? Porque eu sou pai. Não é que ele o importante não é o filho, o importante é eu ser pai. O importante é eu ser... Então são pessoas ambiciosas, gananciosas. E como elas não têm uma personalidade, elas inventam uma, que é o tal do falso self. E normalmente são pessoas que vão de um extremo para o outro, às vezes elas oscilam. Ou muito grandiosas, não, eu sou melhor que todo mundo. O fim justifica os meios. Se é para mim, está valendo. Você pode ter sofrido, mas bom para você, porque você aprende. Mas foi para mim, você tem que ficar feliz. Eu sou Deus. Ou são as maiores vítimas. Sofrem demais. E nunca são responsáveis por nada. Dizem que sofrem, né? Dizem que sofrem e não são responsáveis. Se ela fez uma besteira, é você que fez ela fazer a besteira. Acham ela nunca que faz não besteira. são responsáveis. Então são pessoas muito inteligentes, às vezes, muito sedutoras. Elas têm empatia, porque elas entendem o que os outros sentem, mas elas usam o que os outros sentem. São transtornos de personalidade. Tem alguns trabalhos que falam que é 6% da nossa população. Sim. Muita gente. É muita gente. E, imagina, uma pessoa muito ambiciosa, muito vaidosa, sem compaixão no mundo competitivo. Como é que ela é? Elas prosperam no mundo do trabalho. Elas prosperam e elas são donas, chefes, gestores. E aí, quando você encontra uma dessas, não tem o que fazer. Porque para a pessoa melhorar isso, só a multa, né? ela precisa ter Punições. autocrítica. Ela precisa ter autocrítica. E são pessoas que não suportam autocrítica por causa dessa fragilidade interna que elas têm. Então, são pessoas que eu estou assustado, estou cruzando cada vez mais. Elas costumam estar em cargo de gestão, elas costumam ascender muito rápido. E a gente hoje tem uma sociedade produtora deles. Por quê? Porque aqueles primeiros 3 anos são fundamentais. Eu, depois de 3 meses, voltei de licença maternidade, porque para mim, carreira em primeiro lugar. A maternagem, que é o trabalho mais nobre, importante e mais útil da nossa sociedade, ele está desvalorizado. É o trabalho mais mal remunerado do mundo. Ser mulher é uma desvantagem muito grande no mundo do trabalho. O homem não escolhe ter filho ou carreira. Né? Eu sempre brinco. Você volta 1 mês de férias, é um tapa na cara. Qual cara senha mesmo? Nossa, onde é que eu tô? Imagina 6 meses cuidando de uma criança. É um recomeço de carreira. E como é que a gente trata as mulheres? Bom, estava só cuidando, decidiu ter filho, né? Então agora vai ter que entregar. Então a gente é muito punitivo, a gente é muito cruel com as mulheres. Ser mulher hoje é uma tremenda desvantagem. Isso é uma injustiça social de gênero muito grande que a gente tem. Então as mulheres, tem muita mulher que está abrindo mão da maternagem porque quer ter carreira. E aí terceiriza o cuidado. E aí a gente vai criando essas pessoas sem amor próprio, sem compaixão, e que matam um cachorrinho na praia e acham bonito. E a gente começa a ver essas coisas, essas perversidades, porque a gente está criando esses monstros. Porque está faltando amor na nossa sociedade. Boa. Para terminar essa história, um amigo meu levou 2 indígenas para conhecer a cidade grande, Porto Alegre. Porque nos indígenas não tem falta de amor para a criança, porque a criança é da tribo. Não existe uma criança sem amor. A cultura indígena do Alto Xingu é muito interessante para a gente repensar nossa sociedade, nossa cultura. E aí o meu amigo Renato, que é um fotógrafo que passa meses do ano lá no Xingu e leva pessoas para conhecer o Xingu, e aí é um indigenista e conta a história da cultura deles e tudo mais,
Levou, e os dois olhando a cidade grande lá, não, cara, ficaram impressionados. Tá? Eu vou mostrar a feira de rua, onde a gente vende frutas e verduras na rua. Cara, o homem branco é poderoso mesmo, hein? Porque isso é uma dádiva da floresta, os caras acumulam isso. Chegaram na feira, não entraram na feira. Aí o Renato falou, vamos lá, vamos mostrar a feira para vocês. Não, tem um garoto ali, ó. Tá todo sujo, tá mal cuidado o garoto, tá magrinho, tá pegando fruta podre do chão, aquele garoto. Ah, é um garoto de rua, coitado, né? Mas vamos lá, vamos mostrar. Não, Renato, tem um garoto pegando fruta podre no chão, tá cheio de fruta boa em cima, ó. Onde fruta boa? Ele tá pegando fruta podre no chão ali, ó. Ó lá. Às vezes é um garoto órfão, mas o pai tá desempregado, a mãe tá desempregada e tal. Mas enfim, acontece, né? Esse é um problema do homem branco mesmo. Tá? Vamos lá. Renato, tem uma criança pegando comida suja no chão, um monte de comida boa em cima. Tá todo mundo vendo. Ninguém vai fazer nada? A gente não vai entrar nesse lugar. É isso. Como eles são selvagens. É isso. A gente... Tá faltando amor. Tá faltando amor na infância. Tá faltando compaixão entre as pessoas. E a gente tem que vencer na vida, se destacar, ser o melhor, ganhar. Né? E estamos doentes. Então, essas pessoas existem, elas estão aumentando em número, porque a gente está focando na sobrevivência, no individualismo, na ambição. E estamos esquecendo que, gente, estamos todos na mesma roubada. A gente precisa ser mais civilizado. O mundo do trabalho hoje não está civilizado, está competitivo. Que é o que eu falei lá no começo, é um instinto infantil, é estúpido. Os gregos já inventaram a Olimpíada, é uma mensagem de paz. Gente, ao invés de competir na trincheira, vamos competir no ginásio, vamos competir no estádio, vamos falar de guerra no cinema, vamos botar para fora esse animal selvagem que a gente é. Mas a gente usar isso para produzir mais, está fazendo a gente andar para trás. Nossa civilização está acabando desse jeito. É aí que vem uma NR1 e fala, gente, somos seres humanos, a gente precisa se tratar bem no trabalho, né? E dá tempo de mudar ainda, tá tranquilo, acho que... E é maravilhoso, é um ótimo maravilhoso. negócio. E para você que é empreendedor, é o dono, seja lá o que for, isso é um investimento, não pense que isso vai ser um custo, porque até a sua linha final lá, o seu free cash flow vai ser maior no final. O seu DRE vai melhorar, acredite nisso. Vai mesmo. Quando você fizer a conta final, você vai descobrir isso porque gente doente não produz. Isso é muito óbvio, né? Sempre que o mundo sempre... as soluções são óbvias. O óbvio sempre é o mais difícil de entender. Meu irmão sempre fala isso. E é o mais difícil, precisa ser sempre falado e ninguém fala. O tempo vai passando e esses, por exemplo, psicopatas vão virando exemplos. Você falou 6%, né? 1 em cada 20. É muita coisa. Você está no cinema, tem 10%. Né? Então, não, você tem amigos, você se relaciona eu não quis falar com isso, pessoas assim. Você falou amigos, né? Exato. Cada 20 pessoas é uma. Então, precisa olhar, tá tudo. E para salvar o coletivo. Como todas essas outras normas vieram, já que nós estamos falando disso, de saúde mental nas empresas, esse é o nosso assunto principal, chegou a hora. Chegou a hora de falar. Chegou a hora de falar. E a hora de consertar e que todo mundo possa continuar nesse barco que você falou, essa roubada também. Eu concordo com você, vamos embora. É roubada no sentido figurado, né? Porque também tendo amor, é tudo gostoso. É nesse barco, esse desafio, né? Nesse desafio. Que a vida, que é uma dádiva, uma coisa muito especial, cada um na sua crença. Mas é isso, temos que nos ajudar. Luciane aprendeu bastante hoje com o Super André? Muito. Aprendi muito, eu juro que eu aprendi, que viraram chavinhas na minha cabeça. Eu que sou um guerreiro, assim, desde moleque, aprendi mesmo. Além de que você já deixou aqui... Obrigado, cara. Valeu. Uma mensagem final. Ainda deixo uma mensagem final sobre esse assunto tão top que a gente fala aqui sobre NR1. Uma mensagem final que você gostaria de deixar nessa linha aí. Nossa, que forte. Uma mensagem final. Queria deixar os meus contatos. Claro, quem quiser me achar... É André Fusco. Todos os nossos posts vai estar aqui como achar o André Fusco. Isso, Como que é o Instagram? Instagram é DR André Fusco. Tudo junto? Tudo junto. Tem um canal do YouTube aí que eu estou fazendo também, com os vídeos falando essas coisas também, que é DR André Fusco também. Tem um LinkedIn. Boa. André Fusco também. Bom, estou lá nas redes sociais, André Fusco, vocês me acham. E aí você presta serviço para empresas, trabalhando nessa saúde mental,
propondo alguma melhoria? Sim, eu sou psicanalista, eu atendo muitos executivos de empresa, inclusive, como psicanalista, e tenho uma consultoria para a saúde mental nas empresas, onde eu faço essas análises ergonômicas. E segundo o próprio Ministério do Trabalho, fez essa análise ergonômica, a NR1 está super cumprida. E não precisa fazer na empresa inteira, pode ser pequena, média, grande empresa. As grandes empresas a gente tem que começar por algum lugar, por algum departamento, por algum... E aí a gente traz muito resultado. Só fazer uma parte que você falou, você tendo os executivos, poxa, isso aí eu tô falando. Eu aqui passei por uma terapia, cara. Não, terapia sem brincadeira. Eu fiz uma psicanálise aqui agora vivo e recomendo. É muito bom. Muito Sério bom. isso que eu falei ou não? Muito. Aqui nada é combinado. Aqui, podcast é isso, é aliás, orgânico. Muito corajoso. Assim, você me deu uma pesquisada, me convidou e eu não economizei. Falei, porque são temas polêmicos. São temas... É isso, tem que ter coragem. É meio inconveniente falar de umas coisas, assim, mas a gente precisa falar, né? A gente claro. precisa... E é pro bem de todo mundo. Claro, sem medo. Agora, vou dar um recado assim, final, bonito, com essa conversa que a gente falou da construção da personalidade, do amor na infância. Então, eu vou citar o Vitor Hugo para terminar. Amar uma pessoa é ver a face de Deus. Vitor Hugo. Caraca, mano. Parei. Muito obrigado, André. Uma honra absurda tê-lo aqui. Nossa, um prazer enorme. Aprendi muito, espero que você compartilhe muito isso, amor. Quem ama, compartilha. Sorte de todos os pacientes que o têm como médico. Isso é um muito obrigado. Isso é um reconhecimento. Eu sei disso, Uma injeçãozinha de antidepressivo endovenoso que você me deu agora. Muito obrigado. Você nos deu também. Muito obrigado, fique sempre com Deus. Luciene, obrigado mais uma vez. Obrigada. Valeu, obrigado. Você compartilhe para o doutor, espalhe bastante, aproveite. Informação de amante da prevenção. Fique sempre bem, fique com Deus, siga nos bons. E até o próximo episódio. Mais uma vez, André, muito obrigado. Valeu. Foi uma honra.